pessoal, vamos agora fazer o comentário da prova de redação do vestibular da UFRN 2010. A prova solicitava que o candidato redigisse um artigo de opinião acerca da vigilância por câmeras e outros recursos tecnológicos em nosso cotidiano, e supostamente esse artigo deveria ser publicado em um jornal. Esse jornal era o Jornal Cidadão Natalense. Todos sabemos que o artigo de opinião é um gênero de natureza argumentativa, em que o produtor do texto emite um ponto de vista, um posicionamento acerca do assunto, acerca do recorte temático, e vai justificá-lo através de argumentos convincentes, para posteriormente chegar a uma conclusão, um reforço da tese, da argumentação levantada, elaborada pelo candidato. Os aspectos a serem avaliados no artigo de opinião são, primeiro, os aspectos gramaticais, e aí o aluno deve ter um cuidado quanto à ortografia, acentuação, concordância verbal, nominal, regência, crase, de maneira que ele deixe o seu texto conforme a norma, o registro culto da língua portuguesa. Quanto aos aspectos estruturais e os aspectos discursivos, o segundo, vamos ver a seguir uma exemplificação do que poderia ser a sua redação. Ao redigir o seu texto, o aluno teria que ter o cuidado, primeiro, de colocar um título coerente com as ideias expostas durante todo o desenvolvimento de suas ideias. Depois, a introdução, que é a parte que contém a tese, o tema e com uma orientação daquilo que vai ser desenvolvido durante o texto, uma espécie de chamamento para o leitor. Veja que nós temos o caso de que o aluno deveria abordar e que a sociedade, de modo geral, está entregue a certo modelo de vigilância, seja nos locais públicos, seja nos privados, tendo que enfrentar o olhar das câmeras ou de outros recursos tecnológicos. Ele poderia ter essa ideia, portanto, como ponto de vista, como tese. Em relação aos argumentos, às possibilidades de argumentos, nós temos a favor desses recursos tecnológicos ideias como de que o registro da imagem é de vital importância para a elucidação do crime na fase investigativa, como até mesmo na utilização da prova na fase judicial, propiciando a condenação do infrator. Veja-se ainda que o aluno poderia, além desse argumento, dizer que o sistema de vigilância com câmeras, ele é confiante, pois o conteúdo dessas câmeras de segurança é protegido por lei, fornecido somente à justiça por decisão judicial. Caso o candidato se posicionasse contrariamente a esses sistemas de vigilância, ele poderia ressaltar, por exemplo, que há o receio de o cidadão ser ouvido em uma rápida conversa com um amigo, dentro de um elevador, dentro de uma loja, ser visto cometendo alguma infração ou com comportamentos que contrariem a moral social. Além disso, também poderia colocar como argumento a privacidade do sujeito não deveria ser violada, justificada pelos princípios democráticos de liberdade. Na conclusão, o candidato deveria reforçar a tese posta na introdução, de maneira que reforçasse a argumentação, os aspectos mencionados durante todo o desenvolvimento dessa ideia e mantivesse uma orientação do seu ponto de vista no decorrer de toda a elaboração textual. Pessoal, com certeza foi uma prova que contemplou todos aqueles que estudaram, viram. Houve uma inovação nessa prova, em que ele pedia no mínimo 2 argumentos, o aluno deve estar atento a isso, e não assinar em hipótese alguma esse artigo. Portanto, achamos que foi uma prova que foi ao encontro daquilo que você esperava, um tema muito bom, um tema discutido, se reveste numa diversidade de opinião na sociedade em que nós estamos, porque alguns concordam com o fato de esses recursos tecnológicos eles fazerem parte como segurança das nossas vidas, mas outras pessoas também veem como sendo algo maléfico, ou seja, algo que tira a liberdade de todos nós nas atitudes mais simples do dia a dia. Espero, portanto, que você tenha se dado muito bem nessa prova, estava de acordo com o que nós realmente esperávamos.